Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Muito boa tarde para você que está em casa. Então, no Sem Censura de hoje, nós vamos falar de Chernobyl, de mulheres de 50 anos, teatro e de música. Sobrinha neta de Pixinguinha, a cantora Paula Esteves está lançando um EP em homenagem ao mestre do choro. Ela vai contar pra gente tudo sobre esse trabalho novo. Muito bom. Estamos com Giuseppe Oristânio, que é ator, está em cartaz aqui no Rio, com a peça Freud e Mahler, um espetáculo que trata do encontro real entre o pai da psicanálise e o compositor Gustav Mahler. Marta Escodro é psicóloga, escritora e fotógrafa. Ela escreve a 4 mãos o livro Festina Lente, Apressa-te Lentamente, com a também escritora Ana Cristina Leonardos, sobre as mulheres na faixa dos 50 anos, Vera. Estamos com Michel Coelho, André Fran e Rodrigo Cebrián, que são apresentadores e diretores de televisão. E eles vão nos contar sobre a recente viagem que fizeram à Ucrânia, onde fica Chernobyl, mas eles foram lá gravar mais uma temporada da série Que Mundo é Esse? É isso mesmo? Que Mundo é Esse? Muito que é boa. uma série exibida pela Globo News. Você aí de casa está super convidado a participar do nosso programa. Só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou então, se você preferir, mandar uma mensagem via WhatsApp. 021 99903 5329. Maravilha. Estamos aqui com Paulinha Esteves e uma pequena banda. Só banda. Prazer em tê-los aqui. Por favor, eu gostaria que você apresentasse seus músicos. Boa tarde, Brasil. Meus músicos, Leandro Ezequiel, Oba. no surdo, fazendo cuíca também hoje. Leandrinho Partideiro, pandeiro. Alex Brignes, no tantã e também um pouquinho de tamborim. No cavaquinho, Vinícius Santos. E no violão, Agildo Monteiro. Essa é a roda carinhosa. Coisa muito boa. Bom. Olha só, e o que a gente vai ouvir, Paulinha? A gente vai ouvir agora Som de Prata. Que é essa música que o Moacir Luz deu para você de presente. E Paulo César Pinheiro fizeram para o meu tio-avô Pixinguinha. Sortuda eu, né? Muito sortuda. Tá fraco, não. Aí eu falei assim, bom, eu vou gravar, não tem jeito. Muito Aí linda. Resolvi gravar e a banda toca comigo. Que bom que a gente vai ouvir isso agora. Que bom, então. Falou. Vai lá. Tá bom. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia do Santo Guerreiro, naquele tempo que passou. Foi o maior mestre do choro, tinha um coração de ouro e que bom compositor. Foi carinhoso e foi ingênuo, e na roda dos boêmios sua flauta era a rainha. E em samba, choro e serenata, como era doce o som de prata, doutor, que a flauta tinha o embaixador dessa cidade. Meu Deus do céu, ai que saudade que dá do velho Pixinguinha. Veio da terra de Zambi, sangue de Malê, de uma falange do rei Nagô, filho de Ogum, São Jorge no Batuquejê, de Benguele, de Iaô, rainha Ginga, que sua avó era africana, a rezadeira de Aruanda, vovó Cambinda, só quem morre dentro de uma igreja vira orixá, louvado seja Senhor, meu santo Pixinguinha. Ah, podia ter mais. Vem, Paulo, podia ter mais, podia ter mais. Podiam ficar aí a vida Bom inteira. demais. Pô, chegou a me lembrar o samba do trabalhador. E hoje é segunda-feira. Perfeito. Paula, olha só. Quer dizer que a sua avó era irmã do Pixinguinha. Exatamente.
E que história ela já te contou do Pixinguinha? Ela te contou alguma dela? Você não lembra? Você pegou ela viva? Olha, peguei ela viva, sim, mas Mas na muito verdade pouquinho, né? é um pouquinho só. Na verdade, quem conta mais histórias são os meus tios e meu pai, Tá. que são os filhos, né? E engraçado que a gente nasce nessa família e escuta falar o tempo todo, tio Pixinguinha. E a gente é criança e então isso é tão normal. E aí a gente cresce um pouquinho e vê, né, o tão grande que é isso, né? Então, papai e os meus tios falam o seguinte: ele é um gênio. Sabe essa coisa de gênio que acorda e fica só de pijama o dia inteiro e não está preocupado com o que tem para almoçar, com o que tem. Eu acho que eles contam isso, que ele era assim, entendeu? Ele era uma pessoa tranquilíssima, amado por todos, mas era assim. Então você vê as fotos dele, tá sempre de pijama. Eu fiz essa pergunta, falei, pai, eu não acredito. Aí ele brinca e fala, minha filha, era assim, ele era assim. Tava sempre, quer dizer, teu pai já era neto dele, Sobrinho. Sobrinho. Meu pai é sobrinho, né? A minha avó Jandira, que é irmã, e meu pai é sobrinho. E meu pai está vivo, meu tio Ivani também está vivo, meu tio Ivan são 3 irmãos. Porque o Pixinguinha não teve filhos, né? Ele teve um filho. Teve filho com... o Alfredo também, isso, né? Chama Alfredo isso. Porque ele já é Alfredo da Rocha Viana filho. Isso. Aí virou Alfredo da Rocha Viana. Seus pais, seus tios também são da música ou só você na família? Então, meu pai faz festas na casa dele, canta e tudo mais, mas só assim entre amigos, que nem eu. Canto desde criança. Pois desde você bem demorou pequenininha. muito tempo. É engraçado, Paula. Por quê? Por que isso? Porque, gente, nem sei explicar. Eu acho que, sei lá, eu só cantava em festa de família mesmo. Como se não fosse uma profissão séria, não é isso? A verdade é que... E eu acho que isso era uma coisa tão normal para mim, quando a gente se encontrava, né? E sempre tinha música. E o pessoal, Paulinha canta rosa, Paulinha canta carinhoso, canta aquela coisa toda. E o tempo foi passando e eu virei engenheira química. Olha! Mas eu nunca deixei de cantar. Eu nunca deixei de amar E você a nunca música. deixou de ser engenheira química também? Olha, eu acho que eu deixei agora. Acho que agora eu deixei. E vamos lá, isso é um EP. Esse é um EP, tem 5 músicas. Ele foi produzido pelo Márcio Alexandre, do Grupo Fundo de Quintal. E na hora que a gente estava escolhendo as músicas, eu, nessa época, ainda não estava compondo, que agora eu também sou compositora. Nessa época, eu não estava compondo, e aí a gente decidiu uma coisa primeiro, que ia ter Som de Prata. Porque Som de Prata conta a vida dele, né? E aí o Márcio falou assim, poxa, será que o Moacir Luz não grava isso contigo? Falei, eu não vou acreditar nisso. E não é que ele gravou? Ele gravou, vocês fizeram um dueto lindo. A gente fez um dueto e ele foi lá no estúdio, uma pessoa maravilhosa, Moacir, um beijo para você, muito obrigada. Mas é porque você próprio não se dá conta do que representa para a música brasileira, para todo mundo que gosta na verdade, de música. tem uma hora que dá esse estalo na gente. Você percebe no olhar das pessoas, não percebe? No olhar das pessoas. Que as pessoas, quando a gente fala, o quê? Mas é da família, é do sangue, e as pessoas me abraçam. Um tapete vermelho. E as pessoas me abraçam. Tipo assim, agradecidas agradecendo, né? Por ele ter sido quem ele foi, né? Um grande arranjador, um grande maestro. E a letra da música, como ela conta a vida dele. E conta de uma forma muito bonitinha, porque quando tem um pedaço, né? Alguém que morreu na igreja. Quer dizer, tem a vida dele toda. Infelizmente, né? O tio Pixinguinha faleceu em 73 e eu sou de 72, né? Então, ele diz meu pai e minha mãe, que ele me pegou no colo e tudo mais. Mas não é para o teu batizado na que época ele foi, não, foi. né? Mas na época não tinha celular, né, Vera? Não tinha foto. Não tinha. Caramba. Ninguém tirava foto, né? Eu cobro essa foto até hoje, mas eu não tenho. Mas não tem importância, não. Estou brincando, mas o lance que você falou foi realmente numa igreja. Ele estava batizando uma criança, né? Você sabe da história, né? Sim, eu adoro. Uma semana antes de ter lá o carnaval, e tinha um bloco passando na hora. E o bloco ficou sabendo que ele estava mal e que ele tinha falecido, porque ele faleceu dentro da igreja, né? Na sacristia, e o bloco parou. Entendeu? Foi a notícia, assim, correndo, e o bloco parou.
Quer dizer, meu tio-avô morre uma semana antes do carnaval. É incrível, né? Dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. Uma pessoa assim. E Mas aí tem o uma Moacir Paulo história. César fala isso, né? Pois é, a letra é muito né? linda, muito linda. Tem uma história que eu adoro, que é a história dele muito criança, com 15 anos, que descobrem que ele toca flauta como ninguém e que vão convidá-lo para participar de uma orquestra. E aí chegam na casa dele e as irmãs é que atendem. E que mas aí não dá para conferir mais com a tua avó, né? E que aí dizem, é aqui que mora um senhor, ele tinha 15 anos, um senhor chamado Pixinguinha. Ele está soltando pipa ali no quintal. Exatamente, essa história famosa, essa história famosa. E aí, porque ninguém acha, né, que ele é tão novinho. O senhor Pixinguinha já conseguia ser tão genial. Por tudo que ele já tinha feito, né, compondo e tudo mais. Ô, Paula, você está fazendo... Desculpa. Não, eu ia perguntar da engenheira química. Você acha que demorou tanto para assumir só a Paula cantora por conta, talvez, de uma possível comparação com seu tio, ou isso para você sempre foi tranquilo? Não, isso sempre foi tranquilo, até porque, é isso que eu estou falando para você, isso sempre foi normal na família. Gente, eu tive uma chance, aos 18 anos, de entrar para o ramo da música, mas na minha família mesmo, na minha pequena família, ninguém é. Só meu pai canta, as pessoas gostam de música, mas ninguém canta, entendeu? Então, sabe quando bate aquela... Sabe aquele segurança? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que é por aí, né, que eu vou, será que é por aí né? que eu vou? Aquela dúvida que todo mundo fica. Você sabe que a gente vai falar sobre essas escolhas com a Marta. Mas só quando a gente chegou aos 50 anos que a gente se pergunta que caminho que eu deveria. Eu tô quase lá, eu acho que deve ser isso. Que tá quase lá, Paula? Nem tenta. Quinta-feira, 47 anos. Jura? Gente, mas só tem fenômeno aqui nesses... Eu não quero nem dizer a idade do Doristânio. Quinta-feira eu faço 47. Você parece ter 30 anos. Opa! Verdade, juro mesmo. Eu também achava. E a roupa de maravilhoso que se fale de Pixinguinha, que se fale desses grandes nomes da música, da cultura brasileira, porque ele não era grande só no Brasil. Pixinguinha era um cara que tinha uma extensão mundial, que tocou com gente importante e que é fundamental que a gente mantenha vivo na lembrança da nossa população pessoas do calibre de Pixinguinha. É fundamental. Você sabe que eu penso nisso o tempo todo. Você tem um show com isso? Vai ter um show de lançamento? Já teve? Então, Vera, hoje tem uma roda de samba. Legal hoje? Não, assim, hoje em dia eu tenho uma roda todo mês. Inclusive, posso fazer um jabazinho? Pode? Deve? Sábado vai ter roda carinhosa lá em Vila Isabel, no bar Veja Bem. E a gente apresenta músicas do nosso EP. Ainda não fiz um show de lançamento, estou programando para o ano que vem um show, assim, num outro local maior, enfim. Maravilha. Para a gente acompanhar essa tua roda de samba, como é que a gente faz? Tem Facebook, Instagram? Paula Esteves Oficial, Instagram, Facebook, só... E vocês viajam também, né? Se quiserem levar a roda para Brasília, São Paulo... A gente vai. A gente vai. Me diz uma coisa, então, no final você vai cantar de novo? Canto. Ok. Com certeza. Maravilha. Vamos lá fazer um intervalo rapidinho? A gente volta já. Então, estamos de volta ao vivo com o programa Sem Censura. Vamos agora conversar um pouquinho com o Giuseppe Oristânio, que acabou de estrear uma peça, o Encontro de Freud e Mahler. Freud e Mahler. Freud e Mahler chama-se o espetáculo, da Miriam Halfing. Isso. Agora conta onde está, como é que é a história. A gente está em cartaz lá no Centro Cultural da Justiça Federal, que fica ali na Cinelândia, desceu do metrô na Cinelândia, tropicou, caiu dentro do teatro. É muito fácil de chegar lá. E o espetáculo conta o encontro real que aconteceu em 1910 entre o Freud e o Mahler. O Mahler, que é um grande compositor, que já estava se tornando muito famoso na época, mas ele tinha diversos problemas e ele era casado com uma mulher muito linda, muito requisitada, muito jovem, e ele acabou descobrindo que a mulher traía ele. E a própria mulher recomendou que ele fosse visitar um doutor que era amigo de um amigo dela, que era o Freud. E eles acabaram se encontrando depois de muitos desencontros que ele marcava e desmarcava. Ele dizia que ia, depois não ia, até que um momento ele foi e eles tiveram... E o Freud testou uma terapia de curta duração
eles se encontraram durante 4 horas. Ele achava que isso não podia não funcionar, mas eles testaram, né, durante esse encontro. Ele, quando se começou a falar desse negócio do inconsciente, dessas coisas, o Freud também era muito contestado, assim como o Mahler também era. Então, é um encontro de duas cabeças geniais, falando de um assunto absolutamente pessoal, porque o Mahler, quando descobriu que a mulher o traía, acabou desenvolvendo uma impotência. E ele ficava cada vez mais desesperado, porque ele não tinha nem como brigar pela mulher, porque até impotente ele estava. E ele era muito esquisito. Então, esse encontro foi muito curioso, porque mostra bem o temperamento tanto do Freud quanto do Mahler, pelo menos o que a gente imagina que tenha sido esse encontro, porque tem descrições, tem muito documento a respeito desse encontro, e a gente resultou num espetáculo que nos mostra como é que se desenvolveu esse processo e como é que ele termina. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas é bastante interessante. E eu acho que a terapia do Freud adiantou para ele? Você não vai contar? Você não vai contar, mas de jeito nenhum você não vai contar. A Vera foi, então ela está sugerindo que eu não conte. Então não conte nada, nada, nada. Não vou contar. Spoiler aqui. Não pode saber nada. É uma delícia essa história. Vocês estão adoráveis. Você faz... Que papel ele faz? Freud. Muito bem. Quem faz Mahler? O Marcelo Escorel, que é um queridíssimo amigo meu, que está fazendo um trabalho brilhante, porque o Mahler era meio... bem esquisito. O Mahler era bem esquisito. Ele era um gênio. Era um gênio esquisito em geral, né? Gênio. E ele era bem esquisito. E quem é que dirige? O Ari Kozlov, nós estamos numa curtíssima temporada, só até o dia 21 de novembro, lá no Centro Cultural da Justiça Federal. Só para te lembrar, Vera, que nessa próxima quinta e sexta, porque a gente só faz quinta e sexta às 19 horas. Nessa próxima quinta e sexta, nós teremos sessões extras às 17 horas, tanto na quinta quanto na sexta. Gente, então, teremos duas, às 17 e às 19. Porque, olha só, o espetáculo é curto, ele dura... Eu sei que eu entrei, é genial para final de dia, sabe como é que é? E você, não só você tem um espetáculo de altíssimo nível, com um texto genial, com uma história genial, você entra lá, você assiste o espetáculo 7 horas, eu vi 8h22, eu estava dentro do metrô, antes das 9 eu estava em casa. Quer dizer, é aquela coisa eficaz pra caramba. É legal, é bastante eficaz, porque ele é direto, ele é objetivo, dura 1h05, 1h10, dependendo de como vai. E a conversa é fascinante. E é bastante legal essa história. Eu fiquei curioso, o quanto é romanceado mesmo, o quanto foi escrito assim sobre uma suposição, o quanto é de dados Olha, esse encontro ele é tão famoso que existe filme a respeito desse encontro. Em vários países já se montou espetáculos com outros textos a respeito. E existe a correspondência que o próprio Freud escreveu e que o Mahler escreveu, dando detalhes desse encontro. Tem Diário da Alma, Mahler, que é a mulher. Tem muita coisa. Então, é bastante real. O texto, a Miriam, você conhecia o texto, foi a Miriam fez A Miriam fez um texto dela, ela deu a versão dela para isso, porque existem várias versões, mas ela deu a versão dela baseada nos documentos que existem a respeito desse encontro, e eu acho que resultou num espetáculo que eles... É curioso, porque é uma sessão de análise de 4 horas, eles andando pela rua, e acabou resultando num assunto tão grave, e acabou resultando, inclusive, com momentos de engraçadinhos, assim, é bem interessante. Ô, Giuseppe, você já conhecia a história do Freud, se interessava, ou foi depois da peça que passou a pesquisar? Uma das dificuldades de fazer um personagem como esse é que todo mundo tem na cabeça alguma imagem a respeito do Freud, né? Então, gente... eu não acho que o Freud falava tanto. Eu não acho que o Freud... Cada um acha alguma coisa, né? Mas nós não estamos fazendo um documentário. Fisicamente, vocês estão muito bem. Porque ele tem... Os dois são judeus alemães, judeus austríacos, né? Mas eles são tipos diferentes. O Mahler era mais amorenado, aquela coisa mais... Os cabelos mais desgrenhados. E o Freud, ele é todo mais, assim... Arrumadinho, né? E eles estão... Ele está de claro, o outro está de escuro. Então, fica uma coisa fisicamente muito viável. E também a gente procurou dar para o Freud um aspecto mais humano, que cheira a cocaína. Que ele era um ser humano, não só... Não é não botar o cara como
um psiquiatra que... pedestal, né, Conta a história. Ele não cheirava cocaína, o Ele Freud? cheirava... na verdade... Entendeu? Porque ninguém sabe dessa história, Deixa né? eu te dizer, Vera, há controvérsia a respeito disso. Parece O que se sabe é que ele pingava cocaína, quando a cocaína não tinha a conotação que existe A hoje em cocaína dia. foi inventada para tirar do vício da heroína. É uma droga sintética. Então, todo mundo tinha um pouco acesso. Os médicos, sobretudo, e ele. Ele experimentou, adorou, E disse que a dor de como cabeça passava Freud no minuto. também era meio depressivo, ele descobriu que se ele pingasse umas gotinhas daquele e tomasse, ele ficava um pouco mais alegre. E depois ele descobriu que isso causava uma dependência E aí ele parou. parou. Né? Na época do espetáculo, que o Freud tem 54 anos, 1910, ele já não fazia mais uso disso há muitos anos. Mas a gente resolveu colocar esse dado no espetáculo para... Para humanizar o Freud. analisar mais o Freud. Não, Eu acho aí que ficou ficou- um espetáculo bastante interessante, que vale muito a pena assistir. Agora, olha só, quem é que faz anos amanhã? Eu faço. Diz Aê, quantos anos você tem parabéns. aqui agora. Não. Está um nível de exibição de idade aqui que eu estou chocada hoje. Quantos anos você vai fazer? Vou fazer 61. Eu não acredito nisso. Entendeu? Outro com corpinho de 47. 60. Caramba! Não é possível, Marta. Olha só. 60. Aí já você já está confessando também. Eu já a confessei minha idade. idade, tenho 46 anos. Aí, Está quase entrando no assunto de da Marta. camiseta, Tô de querendo ver se camiseta. entro No livro dos 50. Tô passando por essa crise. Não, pelo visto, não está ninguém em crise aqui. Vai ter que... Né? Mas está maravilhoso, é uma delícia, né? Então, só queria lembrar, então, até o dia 21 de novembro, no Centro Cultural da Justiça Federal, quintas e sextas, às 19 horas. Lembrando que nessa quinta e sexta agora... Dá para nós- assistir dá pra às assistir 3 da em tarde. duas oportunidades, às 17 e às 19 horas, tanto na quinta quanto na sexta. Eu acho que é. Vocês estão fazendo essa curta temporada por causa de quê? Porque os teatros estão difíceis, o teatro está sem Ah. dinheiro e a gente vai onde nos oferecem e Onde pelo puder, tempo que nos pelo dão. tempo que dá. Vai viajar? São Paulo, Brasil? Não sabemos também, porque estamos sem dinheiro para fazer tudo isso. Pois é. Mas veremos como... Sobretudo que é um espetáculo. Aliás, a gente tem que falar de outra coisa, a cenografia é bonita. É bonita. Porque ela é toda... O espetáculo sendo muito simples, porque está centrado na conversa, tem uma ambientação muito boa. E cá entre nós, eu soube que a trilha sonora foi decidida pelo Ari. Pelo Ari. Sim, mas, gente, é só malha. pôr malha. É só botar põe malha. Põe malha, É tudo põe malha, malha. é tudo malha. Tá, moleza, É tudo né? Quase malha. que eu disse, Ari, não precisa nem assinar. Porque é muito lindo. É muito curioso que quando a gente enfrenta crises culturais como essa, assim, e que sempre... Eu faço teatro desde os 14 anos de idade, então faz tempo para chuchu. Eu já ouvi várias vezes, e agora o teatro Agora não vai acaba. dar. Agora acaba. Agora é acaba. terminal, é E terminal. quanto mais difícil fica, mais a gente se fortalece, e mais a gente resiste, e mais a gente cria. E eu acho que... Foi esse assim um dos quando segredos chegou a do teatro. TV, quando chegou o cinema. Sempre falavam que não ia ter mais espaço para o teatro. Diziam que o rádio ia acabar quando chegou a TV, que a TV ia acabar quando chegou o cinema, ou o contrário. A verdade é que esse espetáculo é revigorante. Eu fico muito agradecido por você ter ido, E por você você ter mais. se interessado profissionalmente e por você ter se surpreendido e ficado feliz de ter Muito estado bom, lá. muito bom. Gostei muito, fiquei Muito feliz obrigado, de muito vê-lo obrigado aqui mesmo. e adorei Marcelo Escoriola. Que bom, também gosto muito bom. dele. Vamos começar então com a Marta Escodro, que não está sozinha. Você está aqui sozinha, representando mas uma tenho- dupla. exatamente. Mas nós temos aqui um trio que representa um trio. Então você, como pessoa, pode Tem um representar solo uma que dupla. representa dois. Porque, afinal de contas, a Ana Cristina não veio. Ana Cristina está viajando. Vocês viajam muito, então. Viajamos. Mas conseguimos escrever, por isso que demorou tanto tempo para escrever esse livro. Quando a gente publicou, a gente já tinha 60. Olha só, eu vou dizer o seguinte, você fala das mulheres de 50 anos, aqui temos até uma futura representante, mas eu devo te dizer o seguinte, tudo é uma questão muito relativa. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que é até a filha do Roquete Pinto. A Milu Roquete Pinto tem 90... Eu não quero mentir a idade da Milu, porque ela deve estar com uns 94, não sei, pode ser que tenha menos. Ela tem um sobrinho. E ela perguntou, Cláudio, você tem quantos anos, meu filho? Ele disse, Milu, eu estou com 75. Eu disse, que idade linda. Tão jovem. Que idade linda. A Milu tem saudades dos 75 anos dela. Ou seja, tudo na vida é possível. Eu devo te dizer, Marta, que para mim eu estou exatamente nessa fase. Que 50
50 lindo. Mas Que 50 é idade lindo mesmo. linda. Mas nós temos duas amigas que têm 90 e 91 que leram o livro e nos mandaram duas mensagens, mais ou menos as duas assim. Estamos longe dos 90, dos 50, mas essas reflexões vão servir muito para os nossos 90. Então, quando você pensa, você está sempre vivo, né? Então, Tem uma das frases que eu ia até pedir para você ler, eu não sei se está essa, se essa é, que é uma frase que está na página 68, que é uma mulher de 50 anos, ou seja, que, sei lá, 30 anos atrás estava no final da vida, né? E aí ela faz uma... Qual é a pergunta que ela faz? o que eu faço para me realizar? Não é lindo isso? Aos 50, o que eu faço? Como é que eu vou me realizar agora que eu posso? Essas perguntas todas surgiram porque eu e a Ana Cristina me convidou para fazer para fazer um trabalho sobre mulheres de 50 anos, porque ela estava entrando nos 50 e estava em crise. Eu disse, não, eu faço com você porque eu não estou em crise nenhuma. Eu virei a esquina e entrei na crise, lógico. Rola mesmo essa crise dos 50? Rola. Eu acho que rola em fases da vida, né? Mas eu acho que aos 50 a gente já passou do meio do caminho, né? Porque você só vai viver até os 100 se vale a pena, Então né? os homens também têm. Eu acho. Foi a primeira coisa que eu perguntei. Tem diferente. Né? Se o livro também servia para os homens. Né? Eu acho que tem Tá diferente. sentindo que está chegando, né? Tô E a sentindo. gente queria fazer uma pesquisa sobre mulheres de 50 anos. Eu sou psicóloga de formação, Ana Cristina é educadora, com especialização em pesquisa aplicada a ciências sociais. E a gente não queria fazer uma pesquisa, primeiro quantitativa, que a gente não tinha fôlego, éramos nós duas, independentes, pesquisadoras. E assim, a gente não queria fazer um questionário e nem chamar mulheres e perguntar assim, o que você acha da menopausa? O que você acha da aposentadoria? Ninho vazio? Porque essas perguntas todo mundo faz. E a gente queria... Como é que essas mulheres estão pensando? Então, a gente chamou mulheres, amigas de amigas de amigas. A nossa única questão era a faixa etária, que era entre 49 e 59 anos. E a gente fazia uma conversa e fazia uma pergunta. O livro todo é sobre uma pergunta, que é: qual a pergunta mais importante que você se fez no último ano e por que ela é importante? E a pessoa não precisava responder. A gente só queria a pergunta e a reflexão sobre a pergunta. Então, E vocês se fizeram primeiro a vocês mesmas? fizemos a nós mesmas. A nossa pergunta está aqui no meio, porque todas as perguntas, obviamente, não são identificadas. Mas a gente tem identificados, porque ao longo do tempo nós tínhamos um orientador, o professor Saul Fuchs, que é um argentino que eu conheço, trabalho há mais de 20 anos com ele, com supervisão. Mas ele é psicólogo? Ele é psicólogo. Tá. E ele diz assim, vocês escrevam ao longo do trabalho, escolham momentos e escrevam como vocês estão naquele momento. E nós selecionamos 4 depoimentos nossos no início, 2 no meio do trabalho e 1 ao final, porque o livro levou 6 anos para ser escrito, porque a gente também tinha que viver os 50 anos. Porque é um livro, são mulheres de 50 falando sobre mulheres de 50. Não são as de 50 falando sobre as de 30, não são as de 30 falando sobre as de 80. Somos E nós a falando... de 50 é diferente da de 55? Eu acho que tem tem sustos assim, né? Passou da crise. Passou da crise, eu acabei de entrar, meu Deus do céu, já estou em 60 e não me dei conta que passei dos 50, então eu acho que tem essas diferenças. E aí a gente olhou essas perguntas, né? E disse, bom, o que a gente vai fazer com isso? Então a gente olhava, fizemos várias análises, digamos assim, em falta de uma palavra melhor. Mas a gente olhava o tempo da pergunta, se era uma pergunta de presente, se era uma pergunta de futuro, se era uma pergunta de passado, se era uma pergunta de presente olhando para o futuro. Qual era a autonomia que a pessoa tinha naquela pergunta? Eu ainda posso fazer? Ou, o que vai ser de mim? Eu só tenho filhos homens, como as minhas noras vão me tratar? Uma pergunta sem autonomia, que você depende do outro. Então, a gente foi olhando essas perguntas até que chegamos a algumas categorias. Mas, como categoria é uma palavra esquisita, a gente resolveu chamar hashtags. Então, a gente dividiu em 5 hashtags, que é conexão interna, balanço de vida, projeções, busca espiritual e em movimento. Ainda bem que não tem hashtag gratidão. Não teria jamais. Então, essas hashtags não são assim. A pessoa, então, entrou nos 50 anos e passa por essa hashtag. Não. A gente colocou isso, obviamente, sob o nosso ponto de vista. Você pode olhar e dizer, não, eu acho que isso aqui não tem a ver com busca espiritual, tem a ver com movimento. Óbvio que todas as classificações são sempre, assim, digamos, discutíveis.
Então, todo o livro é isso. E a gente não queria que fosse... Bruno estava conversando comigo antes do programa, qual é a dificuldade de escrever a 2, né, a 4 mãos? É justamente você achar o tom, porque a gente não queria que fosse uma comunicação acadêmica de pesquisa, até porque a pesquisa não era acadêmica, e também não queríamos que fosse uma fala superficial sobre os 50 anos, porque ali tinha uma riqueza enorme, né? Uma generosidade das pessoas. Então, o difícil foi encontrar esse tom para escrever. Eu devo te dizer que é mais do que isso, Marta, porque eu, por exemplo, que tenho 71, ou seja, eu estou 20 anos na frente dessa geração, eu já sinto uma diferença de geração. Tem problemáticas da minha geração que elas não já foram, entendeu? Quer dizer, quando vocês falam das mulheres da Simone de Beauvoir, essas mulheres são as mulheres que são da minha geração, né? Mas as de você já não é mais. Já tem uma, entendeu? Tem essa mulher que se diz, como é que eu vou me realizar? Entendeu? Tem essa mulher que está olhando para frente, ela não está mais. Tem uma que fala que eu gosto eu muito... tenho passado, não está, ela já está no futuro. Ela tem uma pergunta que eu gosto muito, que ela diz assim, o que eu posso ainda fazer até que eu não seja tão velha para fazer? Pois é, porque, na verdade, não tem limites mais. É e isso o título, que eu acho que o título é um título, assim, digamos... as pessoas... Uma amiga falou assim, eu sei que eu sou muito burra, eu vou te perguntar o que significa esse título. É porque eu achei esse título nessas pesquisas que a gente fica até 3 horas da manhã. E caiu na minha frente essa expressão, que é uma expressão latina, que é festina lente, que significa apressa-te lentamente, que é uma expressão atribuída ao imperador Romano Augusto, que também aquele Aldus, que fez os primeiros livros, usava, que a representação é uma âncora e um golfinho, que é justamente um oxímoron, são coisas paradoxais. E o que a gente acabou gostando do título, dessa expressão, foi porque, no final, assim, né, de uma maneira geral, a gente olha que essa mulher, ela quer aproveitar o que ela já fez, aproveitar da sua história, aproveitar o tempo que ela já andou sobre a Terra. Já tem uma estabilidade financeira. Nem sempre, mas tem, né? Mas, assim, ela ainda tem pressa para fazer coisas, né? Então, ela quer tempo para desfrutar e pressa para fazer. Por isso que é uma coisa... Além do que o mundo de hoje é um mundo com pressa. E como a gente não consegue fazer nada bem com pressa, é melhor você se apressar, mas bem lentamente, porque isso senão que você vai dar falou tempo. da estabilidade financeira, isso é uma coisa interessante, que quando eu nasci, eu fiz 60 esse ano. Então, em 1959, 60, a expectativa média era de 50 anos de vida. Hoje é 75. Para o bem e para o mal, porque se você tem uma estabilidade financeira, tem saúde, tem isso, tem aquilo, você... Ótimo, ganhei 25 anos, mas se você não tem nada disso, é muito... Vai viver mais. Você está pagando uma conta muito cara. Tem uma coisa também que eu não sei, se não tem 50 anos, mas eu acho que, em geral, você com 50 anos, seus filhos já estão criados, talvez com 18, já entrou na colégio, e você volta a ter uma certa juventude, porque você não tem mais tanta responsabilidade com uma criança, e aí você pode voltar a viajar, você pode sair com seu marido, enfim, tem uma com as amiga amigas. que a gente fala isso, né, o ninho vazio, ela disse, na minha casa não tem ninho vazio, a porta da minha casa parece uma porta giratória de banco, os filhos entram e saem, entram e saem. Isso, ninguém essa sai, que é boa. entra e sai, é a porta do banco. Essa diversidade da atualidade da mulher, ela é interessante. A mulher hoje é mais diversa do que era essas mulheres que nasceram A gente tem pais, quem tem a felicidade, né, de ter pais vivos, né? Muitas vezes muito bem, mas muitas vezes muito doentes. Então, tem esses filhos que entram e saem, né? E tem os pais que necessitam de cuidados, necessitam de, muitas vezes, gastos financeiros altíssimos com saúde. Então, é uma idade um pouco sanduíche também. Vocês citam várias pesquisas, vocês citam a Miriam Goldberg, vocês falam, inclusive, dos livros da Lia Luft. E a Lia Luft fala uma coisa que é interessante, que é em relação a isso que você estava falando, ela fala sobre as mulheres e tal, e ela diz, mas os homens sofrem a mesma coisa. A solidão dos homens me pareceu mais árida. Só que os homens, eles são muito calados, eles são muito quietos, eles sofrem muito para não dar bandeira. Então... Não é o meu tema, mas eu poderia dissertar sobre Não, esse tema. é pesado. Fala, Rodrigo, fala. A gente é muito solidário. Agora, eu estava brincando com o Giuseppe, que é uma coisa engraçada, e eu queria até que você lesse a respeito dessa visão que a gente tem, que eu estava contando, que a Maria Severo, ela acorda de manhã dizendo, ai, gente, eu estou ótima hoje, realmente descansei, estou feliz da minha vida, está tudo dando certo. Eu me olho no espelho e estou exausta. Que é um pouco assim que a gente é, né? E eu estava contando para o Giuseppe, a gente melhora pra caramba com a idade, não é? A gente melhora, a gente fica muito melhor.
pena que não dê para ver. É a maior pena, porque eu por dentro, uma beleza. Estou inacreditável. Então, tem uma frase que é da Dorothy Parker no teu livro. 30, né? Página 30. Pode ir lá que eu guardei essa, que eu adoro. A Dorothy Parker é incrível, né? É. A gente escolheu uma frase dela num ensaio sobre a meia-idade na revista Serrote, que ela fala, pode vir meia-idade, pode vir, chegue mais perto, me dê sua mão, me deixe ver o seu rosto. Então, essa é a sua aparência? Deus me ajude, Deus me ajude. Eu fui contra essa citação, já vou dizer logo, já eu e a Ana Cristina, o time já se dividiu aqui. Mas a Ana Cristina, ela fala uma coisa muito engraçada, ela diz, Marta, ela é de ascendência grega. Eu sou grega, eu tenho que ter tragédia. Eu digo, então tá, então essa vai ser a parte da tragédia. Não, tem outra. Eu acho tem outra. Então, você também deve ter sido contra. Pode ir, página 60, Virginia Woolf. Não, essa foi as referências são todas boas, gente. Virginia Woolf. Essa da Virginia Woolf foi muito boa, Não, né? lê tudo. Virginia Woolf. Em uma conferência literária, descreve uma voz que muitas vezes diminui e mina as mulheres. Na era vitoriana, dizia ela, em toda a casa havia um anjo, cuja voz macia dizia às mulheres o quanto elas não eram capazes. Eu me voltei, aí a citação dela, eu me voltei contra ela e agarrei-a pelo pescoço, fiz o possível para matá-la. Minha alegação, se tivesse que comparecer a um tribunal, seria legítima defesa. Se eu não a matasse, ela é que me mataria. E é lindo, essa voz que mina mesmo, a gente, né? É isso mesmo. Se a gente não matasse esse Ângelo, desculpe, ele nos mataria. Ele me mata lindo muita livro. gente, né? Olha só, já lançou? Lançamos na Flip, lançamos na Bienal, fizemos... O lançamento oficial foi na Travessa, em agosto, e foi muito, muito gratificante. E o nosso livro está à venda na Travessa, do Shopping Leblon, na Livraria Cultura, fisicamente, e online no site da editora, Autografia, nas lojas americanas, enfim, todos os melhores... Nas melhores casas do ramo, melhores sites do ramo. Mas para o livro também vai, tá melhores valendo. sites do ramo. Quando começa a escrever sobre a idade dos 60? Desculpa. Quando começa a escrever sobre a idade dos 60? Não sei. Vamos ver. Porque, quando assim, a gente entrar em outra crise. Você imaginar 40 anos atrás, não se falava disso, né? Não. Era uma coisa, né, tipo, da mulher de 50 anos, né, da vida após 50 anos. Eu acho que daqui a uns anos, daqui a 30, 40 anos, vai esse livro falando da vida de 60, de 70 anos. Eu costumo, muitas vezes muita gente pergunta assim, Marta, os 50, então, vocês chegaram à conclusão que os 50 são os novos 40? Não. Eu, pessoalmente, acho que os 50 são os novos 50. Ô, Marta, porque a gente continua com os 50. São os novos 50. Eu estou sempre querendo meter a internet em todos os lugares. Você acha que a internet, para essa nova mulher de 50, faz sentido? A internet transformou a vida dessas mulheres ou não? Eu acho que a internet transformou todo mundo, né? Mas especialmente porque eu acho que você também tem acesso a muitas vozes, a muitas coisas que você... Era difícil, você tinha que procurar o conhecimento em algum lugar, né? E agora o conhecimento está ali, é só você apanhar. O mundo está mais fácil, por um lado. Por um lado. Vamos lá fazer um intervalo rapidinho? A gente volta. Volta ao vivo com o Sem Censura. Vamos passar a palavra para Bruno Barros. Vamos interagir, Vera Barroso. Chegou a hora de saber o que você em casa está achando do programa de hoje. Bora ver? Primeira mensagem é o Celso Machado. Pixinguinha merece todas as homenagens. A música agradece. Valeu, Celso. Rodou, tem mais mensagem. Agora é o Pedro. Pedro, olha, essa história vai ter que ser explicada hoje, porque tem um negócio esquisito aqui. O Pedro do Rio de Janeiro, ele disse que a música da Paula é linda, Paula é rainha e o resto nadinha. Ótima música, ainda mais quando é minha sogra que canta. Paula, que história é essa? Você tem um genro chamado Pedro? Eu não sabia. É isso, gente. Sem censura. Raíssa, você vai ter que explicar essa história depois em casa, hein? Vamos ver. Próxima mensagem agora é o José Virgínio, de São Paulo. Vera e Bruno, falar de pessoas geniais como Pixinguinha e Freud é simplesmente muito conteúdo cultural. Eu estou viciado no programa Sem Censura. Abraços a todos. Valeu, José. Tem mais mensagem? Agora a Raíssa. Raíssa, gente, Paulo Esteves. Aí agora é a filha, eu acho. Tem no Spotify, onde eu encontro o EP dela. Adorei. Tem no Spotify também. Tem mais mensagem? Flávio tem, né? A última, pode rodar. Agora é Maria Lúcia Bel.
em Itanhaém, São Paulo. Sou fã de carteirinha do programa, estou curtindo a pesquisa sobre os 50, mas eu nunca tive dificuldade alguma com idade. Ela tem 68 anos e sou a mesma desde sempre. Valeu, Maria Lúcia. Você em casa continua participando do programa. Daqui a pouquinho a gente tem mais interatividade no bloco que você já conhece, exclusivo na internet. Mas por hora é só. Vera Barroso. Maravilha, Bruno. Muito boas. A gente, não sei se vocês sabem, a gente compra os telespectadores só com elogios. A gente é tudo combinado. A gente tem um acordo. Crítica nem a mais leve. E dá certo pra caramba, gente. A gente vê coisas incríveis. Assim como deu muito certo, a gente vai conversar agora com esse pessoal do Que Mundo é Esse, desse programa, que é um título ótimo, que a gente fica realmente olhando. Que mundo é esse, gente? É a palavra que se usa sempre, né? Perfeito, realmente. Quem foi que inventou? Isso surgiu quando a gente estava desenvolvendo o projeto para a Globo News. A gente tinha um grupo de WhatsApp, a gente ficava conversando, a gente pensou vários nomes, né? Era um programa muito focado em viagem, já tinha o Sem Fronteiras, que tinha um pouco do que a gente queria falar. E aconteceu alguma coisa, alguém falou mesmo no grupo, assim, que mundo é esse? Mas não era sugerindo o nome do programa, era uma coisa, estava reclamando de alguma coisa. Chocado. Chocaram com alguma coisa. E aí meio que ficou essa coisa, que mundo é esse, que mundo é esse? Nasceu. E ficou muito bom como título, porque realmente é isso a ideia. Ele não é só, ele é mais do que um título, ele acabou sendo o editorial, a linha editorial do programa, que a gente quer mais, a gente não vai para responder coisas, a gente não vai para dizer o que as coisas, a gente vai para estar em loco nas situações que a gente se propõe a estar, né, nos momentos políticos dos determinados países, e para sair de lá com mais perguntas do que respostas. Porque né? É meio como é mesmo. Agora, me diz uma coisa, é necessário esse triozinho? É necessário 3 pessoas? É o que faz tudo, o programa inteiro, nós 3 fazemos. Vocês filmam, vocês editam também? Basicamente, é feito por tudo. A gente filma, a gente que no set não, vocês vão... Não, tinha um cinegrafista. A gente filma. Às vezes, porque eu via agora, né? E tem um celular, tem os celulares, tem o teu drone. Sim, drone. Mas não tem o cinegrafista. Ele é o cinegrafista Você oficial. é o cinegrafista. E vocês ficam com o celular. Eu uso uma câmerazinha chamada Osmo, que é uma câmerazinha que tem uma estabilização. Eu uso muito ela sozinho, assim, andando por uns lugares, a gente se usa. Então, é muito feito organicamente. Ok, e a produção? Quem é que marca os lugares? Mas isso é uma característica do programa e é até importante ressaltar isso, porque pelo fato de ser uma equipe muito pequena e reduzida, a gente atravessa situações, chega em lugares que as pessoas não acham que a gente está fazendo um programa de televisão. Não leva a gente a sério. Já não leva a gente a sério. Já aconteceu o caso, a gente foi entrevistar uma pessoa, a gente já tinha entrevistado, ela falou assim, mas aí, já acabou? Não começou a entrevista? Não, já foi isso aqui mesmo. A pessoa achou que ia chegar uma equipe com um microfone. Então, essa coisa de fazer pequeno Tanto em ajuda. termos de estrutura nossa, física, da gente chegar nos lugares, a gente já filmou dentro de ditaduras, em países em conflito, países saindo de desastre natural. Então, pessoas que têm um cuidado muito forte ao falar, ao fazer denúncias. Claro. Então, a estrutura física, a gente chegar dessa forma mais intimista, com câmeras pequenas, informal. E vocês vão nesses lugares sem autorização? A gente nunca entra como jornalista, a gente sempre entra como turista. E vocês não têm medo, não? E quando... É complicado. Porque a gente foi para a Coreia do Norte. Vocês foram para a Coreia do Norte. Vocês vão para a Coreia do Norte? Eles estão aí, quer dizer, é real. E porque a proposta também faz parte, também influi o fato de estarmos só em 3 ou 4, quando a gente faz em 4. Mas voltando, a pergunta da produção tem sentido, porque como a gente faz muita produção, como é que vocês produzem? A parte de pós-produção, a gente tem uma equipe que ajuda a editar, a finalizar. A produção lá. Lá, nós 3. Vocês telefonam e dizem... Tem uma pré-produção aqui, temos produtores aqui. Tem uma pré-produção tem uma pré-produção daqui. Aí vocês vão e lá vocês se viram. Mas muito acontece lá. A gente pensa numa ideia, né, pré-produz uma... Cria um roteiro, e chega lá, acontece outras coisas. Então tem sentido vocês estarem os 3, porque um complementa o outro. Exato. E um surpreende, o outro diz assim, olha ali. Esse que é o mais legal. Os olhares são diferentes. A gente se dá bem
e fazendo no programa, mas cada um tem um tipo de olhar. Não, assim, não, né? visivelmente. Olha para um determinado aspecto de uma mesma situação. Então, isso também é bacana no programa. Né? É Em todas importante. essas etapas a gente está presente, apesar de ter na pré-produção, tem agora que tem, né? Antes era a gente que pesquisava Tá, mesmo tá bom, e, tá bom. e durante a produção a mesma coisa e na pós tem uma equipe que ajuda, mas a gente está presente em todos os momentos. Quer dizer, muito quando a nossa vocês cara. voltam com o material, vocês mesmos é que Sim, editam. sim. Sim, tem equipe de edição, mas é Não, muito... não, tudo bem. Mas Vocês a estão gente que ali. tá Quer dizer, acompanhando- Está de... 100% no conteúdo, desde a... Ele é muito da autoral. ideia, A Ele gente se é divide- autoral do começo ao fim. A gente se Isso. Quem divide em decide o funções, mas- destino? Para onde vocês vão? Donald Trump no momento. Já tem alguns anos, já, desde a temporada. Que A é o gente Donald está Trump. indo para a 9ª temporada. Desde a 3ª temporada que a gente fez nos Estados Unidos, eu acho que é uma injustiça não colocar o nome dele no crédito como co-roteirista, porque todas as temporadas... todas as primeiro vezes. foi Estados Unidos, depois foi México, obviamente, tava a pela questão questão da do fronteira. muro. Do muro. Depois foi Rússia, depois Coreia do Norte, depois Irã, Arábia Saudita. Sempre ele está Um dando... documentário sobre fake news no meio do caminho. exatamente. Assim, acabou que realmente o mundo está tão louco. Que mundo é esse? Entendeu? Que o Trump, de fato, ele Tudo bem, fez gente. uma Seguir guinada. os Estados Unidos. É um pauteiro. Seguir os Estados Unidos, tudo bem. Até A gente Chernobyl. poderia também seguir a Rússia, hoje vocês estão seguindo os Estados Unidos, tudo bem. Agora, a Ucrânia, vocês deram um golpe de sorte no sentido jornalístico, é que, de repente, esses últimos acontecimentos da Ucrânia fez uma visibilidade que não estava no programa. Foi até engraçado isso, porque agora, recentemente, o nosso amigo Guga Chakra, ele fez um post falando da nossa Gente, nova temporada. Guga é tudo de bom. Ele é incrível, né? E aí tiveram umas críticas, assim, foi uma crítica engraçada do Milton Neves falando assim, quer dizer que foi agora, quero ver se vai falar mesmo, né, do ucraniano médio e tal. Aí um cara respondeu embaixo, olha, eles foram gravar esse programa, que está ao ar aí, já tem 2 meses atrás, não estava acontecendo absolutamente nada disso. Então, foi isso, realmente foi um golpe de sorte. É óbvio que a gente já estava antenado com algumas coisas, tinha a questão... Né? Chernobyl foi um caminho ali, mas sim, tinha a questão assim, do novo presidente da Ucrânia, então tinha coisas que estavam... Não, tinha envenenamento do cara lá atrás. Quer dizer, Vocês- a Ucrânia está muito interessante para a gente abandonar. E a Ucrânia é um país que a gente meio quando começou a estudar, a gente viu o quanto a gente não sabe da Ucrânia. E tem coisas assim, parece que a gente sabe, né? Mas a gente não sabe muito bem onde fica. É um país que tecnicamente está em guerra há algum tempo e que a gente não fala dessa guerra da parte leste ali da Ucrânia, que é com apoio, é uma guerra com a Rússia, né? Tem a questão da Crimeia, que é um território que tecnicamente pertence à Ucrânia, mas na prática ele é anexado à Rússia. Então ele tem muitas questões, a própria eleição do presidente atual, que é um ator de série de comédia. Ele é um cara totalmente fora do espectro É político. engraçado, Diz né? muitos... É planetário Exatamente. esse desmanche da política tradicional, né? Exatamente. A A gente- Ucrânia o mundo representa A gente muito... está inteiro vendo tá as assim, imagens cara. Pega de um lá da ator. região da usina de Chernobyl, olha aí. Eu adorei. Vocês já tinham visto, evidentemente, o seriado da HBO? que é? HBO. HBO. É, maravilhoso. Desculpe, HBO. Virou um destino turístico, né? Chernobyl, a zona da usina. Esse até é um assunto que quer falar? Não, né? No momento... Ele já tinha ido. Oficialmente Conta aí, você já virou. Eu tinha ido em 2012. Em 2011 ele foi aberto ao turismo, mas ainda era uma coisa muito incipiente. As pessoas não sabiam as reais consequências. Então, quando eu fui, não tinha ninguém na cidade, além eu e meus Legal, amigos né? produzindo o programa. Dessa vez, assim que a gente chegou, na entrada era ônibus de turismo carregado de gente, loja vendendo souvenir, já tem toda uma estrutura, fila para entrar no lugar, então já é uma outra dinâmica. E a gente incorporou isso ao programa. Além de só mostrar a cidade, que já tem também toda a parte histórica e a relação da antiga União Soviética, o momento atual, que de novo vira um ponto turístico oficial, mas a gente incorpora isso também do turismo de tragédia. Até onde é uma coisa meio de mau mundo é gosto, até onde ensina lições importantes, históricas dos lugares, a gente não passa batido por isso, a gente, pelo contrário, Não, traz fica para uma dentro do delícia. programa. Por exemplo, eu desconhecia, isso eu peguei no programa de vocês, eu tinha visto a série, que é uma cidade, Pripyat. Pripyat. É uma cidade que existia só por conta da usina, é uma cidade que tinha 15 anos só, uma cidade nova, quando aconteceu o acidente. Quer dizer, tem várias informações que vocês vão dando, até sem querer, porque vocês vão tendo e vocês vão passando, e que a gente vai complementando uma visão que a gente tinha. É delicioso. E era uma cidade super estruturada, organizada, era uma cidade de 50 mil habitantes. Você tinha quadras poliesportivas, você tinha um investimento no esporte
É incrível, sim. Tanto que isso se reflete até hoje, né? Quando você vê a Rússia encabeçando as Olimpíadas. Eles investiam muito nessa questão do esporte. Então, é impressionante você visitar lá os lugares, ver as piscinas de uma cidade de 50 mil habitantes, piscinas com salto olímpico. Olímpicas, lindas. Olímpico. Olha só, a gente vai ter que acabar o programa daqui a pouco. Eu queria que vocês dessem quando é que vai ao ar, tudo direitinho, quantos... Porque eu vi esse primeiro número, quantos ainda tem? Vai lá, fala, Rodrigo. Toda terça-feira, 9h30 na Globo News. Essa próxima terça agora, a gente exibe o primeiro episódio e depois temos mais 4 episódios. A série tem São só 4 sobre a Ucrânia. 5 episódios. 5 episódios ao todo. 5 episódios, o primeiro agora na E terça-feira. aí, depois o mundo... Que mundo é esse? Continua. Continua, estamos esperando o mundo ditar a nossa próxima pauta, ver o próximo lugar que a gente vai mostrar. A gente está de olho em Hong Kong, Taiwan, em alguns lugares que... Aí O vocês não querem ir para um Equador lugar agora mais virando pauta. tranquilo, A não? Catalunha Búzios, hoje virando fazer uma pauta coisa mais também. tranquila. Catalunha As também, pessoas né? pensam, será que vai acabar? Não vai ter mais pauta? Hoje surgiu uma, né? Catalunha pegando fogo, Hong Kong, como o Palito citou. O Equador. O Equador agora também. confusão. Tá no... Infelizmente, o mundo não para de nos trazer pautas. Mas faz a gente Foi uma sempre refletir ótima sobre ideia, a gente. gente. Sobre, a gente acaba fazendo... Quando vai a todos esses lugares, é uma maneira de a gente refletir sobre nós mesmos, óbvio, né? A gente vai a esses lugares... reflete melhor, né? Gente, é muito bom. Depois a gente vai ter... Interatividade. O programa acaba na TV, mas continua na Pois é, internet. aí a mais gente 10 conversa... minutinhos. Eu quero saber mais esse triozinho aqui. Como é que eles... Tchau. A gente pode terminar com música, Paulinha? Então, você vai lá e você vai cantar o quê pra gente? Agora eu vou cantar uma música que está no meu EP também, chamado Que Malandro é Você, uma música do Fred Camacho, do maravilha. Thiago Tomé, e depois um pupurrizinho de Zeca Pagodinho. Com você, o que Vocês você estão liberados quiser. para dançar, para cantar. Oba! Tá bom demais. Podemos, Olha só. meninos. Obrigada, a gente volta amanhã às 5 horas. E agora? Internet, hashtag Internet. sem censura. Tchau. Não acredito que você tá mentindo pra mim. Eu já sei de tintim por tintim, não precisa esconder. Vou printar, vou mandar, pode ler. Ela disse qual é, você disse que sim. Mas que malandro é você, na verdade não é. Desse jeito nenhuma mulher vai querer te querer. Seu amor não consegue entender, meu amigo, qual é? Vai tratar de viver. Vamos pro samba. Curtindo comigo não dá, na lábia não vai me levar. Não brincar com filha de madureira. Eu sei muito bem me virar, eu saio por cima, eu sou guerreira. Vacilou, mandou rodar, apostou, pagou pra ver. Procurou, vai encontrar, sou jarerê. Vacilou, mandou rodar, apostou, pagou pra ver. Procurou, vai encontrar, sou jarerê. Eu preciso do seu amor, paixão forte me domina. Agora que começou, não sei mais como termina. Água da minha sede, bebo da tua fonte. Sou peixe na sua rede, todo sol do seu horizonte. Eu tenho um santo padroeiro poderoso que é meu pai Ogum. Eu tenho outro santo que me ampara na descida que é meu pai Xangô. Caô. E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida pra ir na corrida do ouro é Oxum, é Oxum. E das mandingas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê. Vale-me meu pai a Totô Baluaê. Vale-me meu pai a Totô Baluaê. Morro dos prazeres que você me dá. Quando eu não sair de Marola, eu vou te levar. Você dorme cedo, eu só vou deitar. Quando der o tom da viola, pro galo cantar, vem, vem. Morro dos prazeres que você me dá. Quando eu não sair de Marola, eu vou te levar. Você dorme cedo, eu só vou deitar. Quando der o tom da viola, pro galo cantar. Quando der o tom da viola, pro galo cantar. Quando der o tom da viola, pro galo cantar.
Por um triz. Na hora. Porque a gente, em geral, a música acaba depois do programa sair do ar. E hoje acabou... Certinho. Não, acabou um pouquinho antes. Teve um aplauso. Deu para... Foi pensado, o Flávio deixou de propósito. Aí a gente... Porque são os 10 segundos mais demorados, né? Quando vocês também têm esse problema, né? Para o bem e para o mal, né? Sobra ou falta, né? Fica aqui com a barriga gelada, olhando lá dentro. Inferno, inferno. Fala no microfone. Sempre falta. Microfone. A gente está no Facebook ainda. Facebook, a gente está ao vivo. Informal que A offline. gente está ao aqui. vivo. Acontece isso, quando vai pro Facebook todo mundo relaxa. No nosso caso é o contrário. Falta tempo do programa. A gente filma, Não, e tem que aqui tirar também muita falta, mas é coisa. porque o tempo é importante milimetricamente falando. Eu queria saber isso. Vocês eram amigos, porque eu suponho que esse trabalho una vocês muito. A gente era mais amigo. A gente... Não deve ser não. Como é Vocês que é? brigam? Fala aí. Chega no... Tem muita briga na hora de decidir o que vai ao ar, o que não vai? Vocês brigam lá, não, em viagem, né? A gente Viagem gosta que de saber rola das mais. brigas aqui, É, né? a A gente gente tá tá sempre sabendo de querendo briga. criar uma A discórdia. gente é super diplomático. As brigas são sem ali nos Vai, na planos. diplomacia. É isso. Mas tem não os tem pontos. muito, não. A gente até decepciona um pouco as pessoas, porque a gente viaja super de boa e a gente já se frequenta Vocês há muito três tempo. são mansos, não? Quem é de briga? André, você é mais de briga? Não, Eu André, sou- André é mais calmo. Eu sou mais calmo. André é Eu mais sou calmo. mais Você, tranquilo. Michel, Eu sou obrigado. médio. Eu Mais sou, pro calmo. eu sou um Pô, pouco ele é mais mais- estressado. Eles disfarçam descaradamente. Que É eles mais acham que vai estressadinho. É ser bom que equilibra, né? Quando tá mais nervoso, ele tem um que acalma e outro. É tipo os três porquinhos. Não, mas vocês ficaram mais amigos depois da viagem, não ficaram? Sim, são A gente ficou mais experiências. próximo, com certeza. E a gente passa, de verdade, por experiências transformadoras, assim, juntos, né? Qualquer viagem, né? A gente viaja junto, não aproxima, né? Você viaja para Búzios, aqui no Rio de Janeiro, com um grupo de amigos, e você fica mais próximo, você ganha uma intimidade. A gente viaja junto e a gente testemunha crises humanitárias. A gente vê o pior e o melhor do ser humano. Então, acaba, sim, aproximando muito a gente. Não, e- Qual e foi a acontece- preferida? Sua e sua. Viagem, É, preferida? Teve? do programa, gravação. Assim, eu gostei muito, porque eu já tinha uma coisa de vontade de fazer a Rússia, e gostei muito da viagem da Rússia. Mas, obviamente, que a Coreia do Norte, pela mística toda de você entrar na Coreia do Norte, ver aquilo, ou seja, de ser um lugar de um acesso muito restrito, e realmente parece que você está vivendo num programa de televisão. Porque na Coreia do Norte tem uma passagem que eu acho incrível, que é uma hora que a gente foi fazer umas roupas no alfaiate, alugar umas roupas no alfaiate para poder visitar os túmulos dos grandes líderes, né, dos Tá. presidentes. Até eu lembrei disso por causa desse filme Yesterday, recentemente, né? Aham. Mas isso a gente fez lá. Aí, quando a gente começou a colocar umas roupas que eram super bacanas, a gente estava filmando e falou assim, nossa, a gente está parecendo os Beatles, daquela, né? Aí a gente falou, não é? Perguntou para uma mulher, a gente não está parecendo os Beatles? Aí ela assim, Beatles? Uau. O que é Beatles? Nunca tinha ouvido falar em Beatles. O Beatles não existia na Coreia do Norte. Não, tipo assim, então, Pra lançar as músicas lá, fica famoso. É verdade que na Coreia do Norte você tem que andar com uma pessoa do governo o tempo inteiro? Mito. full time. E isso acaba sendo muito o que mostra o nosso programa, que a essência é essa, né? A gente vivenciando. A gente acaba abordando questões que estão saindo no mundo todo, no Brasil, no noticiário, mas daquela forma mais oficial. Então, a gente, através de vivências como essa, de botar um terno e a pessoa não saber o que é Beatles, a gente mostra como a Coreia do Norte é fechada de Exato. uma maneira mais pitoresca. Né? É muito legal, assim, a Sem gente escuta precisar muitas... dizer, né? Que sempre escuta das pessoas que assistem o programa, muita gente fala pra gente assim, cara, a sensação é que eu estou viajando com vocês, assim. Isso pra gente é muito gratificante, assim, porque de fato mesmo a gente se envolve com as causas, com as questões que estão acontecendo ali, que a gente está registrando, de uma maneira muito, não como um especialista. Para você também, a Coreia do Norte. Não, foi nessa a viagem, favorita? essa viagem eu acabei nem indo, mas para mim isso é difícil, é que cada viagem tem uma coisa muito especial, assim. Talvez, assim, a gente fez sobre os refugiados, né? A gente acompanhou na crise dos refugiados de 2015. Vocês foram até Lampedusa, A gente foi desde a Grécia até a Alemanha, em Munique, acompanhando eles. Ela me marcou por um lado, assim,
de ser humano mesmo, assim, de ver aquelas pessoas naquela situação. Eu lembro que eu estava filmando muito envolvido num dia que a gente chegou numa fronteira, que eles estavam lá precisando de coisas. A gente levou uns mantimentos que um amigo nosso estava lá na fronteira, pediu para a gente buscar e levar numa casa de uma voluntária. Quando a gente chegou lá, o Fran foi distribuir, eu estava filmando. Então, quando você está atrás com a câmera na mão, você está olhando pelo visor, é como se você estivesse um pouco na televisão. Você tá Eu estou concentrado, eu estou ali, câmera estou protegido protege, pelaquela né? câmera. E eu fiquei ali filmando, e teve um momento que já bem no finalzinho, o Fran falou assim, vai lá, leva você, porque eu quero te filmar um pouco também. Eu peguei, eram 3 coisas, um casaco, um saco de dormir debaixo do braço, e os refugiados todos esperando, assim, numa linha, numa corda, assim, para receber. Quando eu cheguei na beira, assim, você tinha senhora, homem, criança, todos com frio, fome, estendendo a mão, assim, sem desespero, mas estendendo a mão, e eu tinha que escolher para quem que eu ia Que dar horror. um casaco, e como é que eu vou mensurar, falar essa pessoa merece mais do que essa? Então, isso foi uma coisa que marcou muito. Então, essa viagem é uma viagem que marcou bastante. Assim. Você, Rodrigo. Eu, por trabalhar, acabo ficando muito nessa parte da escolha dos destinos e das pautas que a gente vai abordar, porque eu já pesquiso e gosto, estudo questões de política internacional há muito tempo. E é muito gratificante fazer o programa, porque eu acabo lidando e tendo contato direto, indo aos lugares que eu estudo, que eu vi muita coisa. Mas tinha um que eu sempre achei, esse eu nunca vou entrar, que é a Arábia Saudita. É um lugar totalmente fechado, uma ditadura sanguinária, que não vai deixar... Quanto mais a gente entrar para filmar, registrar uma coisa para um programa de TV. E aí, esse ano passado, a gente conseguiu uma brecha, eles estavam abrindo para turistas que queriam ver uma corrida de fórmula de carros elétricos. A gente falou agora, a gente vai sempre como turista, né, até para não ter esse filtro de um governo ou de um receptivo oficial. A gente aproveitou essa brecha para entrar no país, ver a corrida, mas também circular um pouco e registrar a realidade dentro de um dos países mais fechados e cruéis do mundo. Né? Tecnicamente, a Arábia Saudita é muito mais fechada do que a Coreia do Norte. Porque para o turismo, assim, tudo assim. Porque a Coreia do Norte, qualquer pessoa pode aplicar lá, fazer uns caminhos, tem como você ir. A Arábia Saudita agora está liberando o visto para turista. Agora está começando uma abertura com um verniz de progressismo, Em mas relação muito a esse interesse. da Ucrânia, que é um assunto muito interessante, qual foi o episódio que para vocês ficou melhor? Não foi de Chernobyl, foi? Não. Eu que nunca tinha ido, Você Chernobyl, adorou? eu achei fascinante, porque de fato eu tinha essa mística, era muito fascinante ver isso e curtir de um jeito esquisito a gente ter tido a chance de presenciar essa exploração turística que está louca, de uma tragédia, e poder falar sobre esse assunto. Eu depois estava lendo, é verdade que eles mostram, né, o sarcófago que eles fizeram para proteger a usina. Tem cenas da construção do negócio lá que vocês mostram, que é muito bacana. E parece que colapsou. Eu estava lendo a pesquisa que a Liara me deu, que em 2013 colapsou aquele negócio, caiu, eles tiveram que refazer. Eles É fizeram... uma loucura aquilo, porque é chumbo, né? Quando teve o acidente em 86, eles na emergência ali, uma das coisas que mais bloqueia a radiação é concreto. Então, eles fizeram um paredão de concreto, botaram concreto lá, só que tem um prazo de validade, o prazo era 30 anos. Então, eles começaram a investir nesse novo sarcófago, que é uma espécie de, como se fosse uma cuia, que eles construíram e colocaram em cima da usina, e isso vai segurar por mais 100 anos a radiação que tem ali. Só que aquilo ali é uma radiação que não só preocupa a Ucrânia, preocupa o mundo inteiro, porque a quantidade de lixo radioativo que tem ali pode acabar com a Europa, se por algum motivo aquilo ali vazar dali. Contamina. Então era um investimento, não era um coisas, investimento da Ucrânia só, era um investimento da União Europeia. Então eles ficaram anos construindo isso. E aí quando o Fran esteve lá em 2012, por exemplo, em frente ao reator que explodiu, a radiação batia 4,8 microsievert. Aqui nessa sala, aqui a gente vai estar numa média, para você ter ideia, de 0,16 aqui. Tá. Por conta das lâmpadas, a gente tem radiação aqui. Lá, ele pegava 4 pontos alguma coisa. Hoje em dia, a gente pegou 1 ponto. Então, reduziu sob bastante com controle. essa nova estrutura. Bruno. Bora pôr os telespectadores. Aí é o Edson Ramos. Boa tarde, gente. Bom demais a companhia de vocês nas tardes. Que venha a meia-idade para todos. Teatro é vida no palco, Pixinguinha eternamente. Valeu, Edson. Pode rodar, tem mais. Os homens sofrem da meia-idade? Sei lá, eu não sei direito. Sofrem, Eu sinto não. uma coisa parecida com isso que Não se diz. sofrem, não. Pelo visto, se está sofrem. assim, dizendo isso, é porque não eu acho passou que por isso. a gente lamenta um pouco essa coisa que você falou da gente se sentir bem internamente, mas o espelho não refletir aquilo que a quão gente bem foi um você dia. está, né? Eu ia falar uma coisa aqui, porque eu acho que o homem tem uma coisa que para a mulher, quer dizer, a mulher tem uma cobrança que para o homem não tem. Por exemplo, barba branca, cabelo branco. Para o homem é até, né, em alguns casos, mulher fala sexo. isso, né, que a mulher grisalha não, é a mulher...
Isso é um machismo que até nessa coisa da meia-idade eu acho que fica Mas a gente pode até evidente. pintar, eles pintam menos, né? Pintam menos, mas pintam. Graças Olha a aí. Deus, Tem gente que pinta vamos lá. assim. Marcos Martim Bianco, sempre bom lembrar dos grandes músicos brasileiros e fazer reverência a eles, como é o caso de Pixinguinha. Valeu, Reverência é uma Marcos. boa palavra. Tem mais. Agora é a Mercedes Sabala. Boa noite, ouvi falar dessa crise, mas cheguei até aos 74 e até hoje ela não chegou. Abençoada. Abençoada. Parabéns, Abençoada. Mercedes. Agora, Salete Pimenta, Natal, Rio Grande do Norte. Para mim, o programa Sem Censura continua sendo o melhor programa. E, ó, elogio. Também estou achando. É. Não, mas o A Que gente Mundo é sempre- Esse também é bacana, gente. Ó. Vamos dividir aqui. É o melhor programa das tardes semanais, ama a variedade dos assuntos e seus convidados, cada um com sua história. Gostaria de saber se o livro da psicóloga já está em todas as livrarias. E aí? Livrarias físicas só no Rio e em São Paulo, Travessa e Cultura, mas a gente tem um audiobook, desculpa, um e-book na Amazon, temos nos sites da editora Autografia e temos no lojas Americanos.com, americanos.com. Maria Cristina Damasio, senador Canedo, Goiânia. Sou lá, estou Goiânia. assistindo o programa mesmo trabalhando, gosto muito de assuntos sobre a idade dos 50. Eu tenho 51 anos e há pouco tempo conheci o meu lado poético. Isso foi possível somente quando retornei aos meus estudos. Olha que legal. Muito bom. Uma possibilidade nova. É as reinvenções que acontecem aos 50. Ou as Mas descobertas. sabe que isso é um dado curioso? Essas pessoas de 50 anos, muita gente está voltando para estudar. Gente que desejava fazer alguma coisa que no decorrer da vida não pôde é isso fazer. aí, é Tem isso aí. muita gente voltando a estudar. Isso é interessante. A gente vai fazer o programa essa semana, né, falando do ensino de jovens e adultos. Aí foi tem mais. Kelly, do Rio de Janeiro, Paula Esteves contagiando o Brasil com essa voz incrível, já é um sucesso. Parabéns à Roda Carinhosa. Valeu. A Kelly é do meu Acabou. fã-clube, gente. Kelly, um beijo. Muito Aqui, bom. ó. Maravilha. Eu agradecendo essa banda maravilhosa, aproveitando a telespectadora que disse boa noite. Eu já vou dizer para vocês boa noite também. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Muito obrigada. Foi muito bom esse Foi programa. bom demais. Tchau.